Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil, para ir te dando dicas e orientações interessantes para você ficar craque aí nos seus investimentos na Bolsa de Valores. Bom, algumas semanas atrás eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntei lá para o pessoal, né? Qual assunto que você tem dúvida, o que você gostaria de saber, deixei em aberto, e um dos meus seguidores, o Punisher, ele acabou mandando essa mensagem para mim, que ele queria saber um pouco mais sobre valuation. Achei o assunto bastante interessante, que pode ser a dúvida de outras pessoas também, e eu estou fazendo essa aula agora para responder essa dúvida, mandar um abraço também para o Punisher e aproveitar aqui para a gente abordar o assunto para você poder entender melhor. Bom, que história é essa, né? O que quer dizer valuation de ações, o que é, como que funciona? Esse assunto, você que está começando na Bolsa, você vai se deparar com esse termo de forma frequente. E o valuation nada mais é do que um exercício, uma atividade, uma elaboração, uma pesquisa para que a gente possa achar o valor mais justo possível, o valor real, o valor mais próximo, o valor ideal que uma ação deveria custar na Bolsa de Valores. Esse exercício ele é feito através da análise dos fundamentos. Então, quando a gente analisa os fundamentos de uma companhia, a gente vai dar uma olhada nos números da empresa. Isso envolve aqui, por exemplo, um histórico de lucros, para a gente saber se a companhia, se ela é lucrativa, se ela é sólida, se ela é consistente. A gente vai ter uma ideia também das receitas. Não confunda, tá? Receita com lucro, porque a receita é praticamente o faturamento da companhia e o lucro é o que vai sobrar depois dela pagar tudo que ela precisa. Então, seus impostos, suas dívidas, seus salários, o seu custo operacional, etc. A gente também vai fazer uma análise, uma projeção de fluxo de caixa para saber o que essa companhia entrega agora, o que a companhia pode entregar no futuro. Nesse sentido, também, a gente olha os dividendos para saber se é uma companhia que está em fase de crescimento ou se é uma companhia madura, que já compartilha grande parte do seu lucro líquido com o acionista. A gente não pode esquecer de analisar exatamente o setor que a empresa está inserida, como que é a barreira de entrada, se ela tem opção, se ela tem oportunidade de crescimento, como que anda o desempenho dessa empresa. A gente teve, por exemplo, nos últimos anos, a explosão de valorização das empresas de tecnologia, puxadas pelo crescimento da inteligência artificial. É um setor interessante, é um setor do futuro. Ao passo que a gente começa a olhar para o setor de petróleo, será que é um setor que ainda vai durar muitos anos? Com os movimentos que a gente tem por energia verde, a grande quantidade aí de carros elétricos, é muito importante você analisar todo esse cenário. E não esquecer também do cenário macro, não só no Brasil, por exemplo, se você vai investir em uma companhia aqui, mas a gente sabe que no mundo globalizado, o que acontece lá fora em política e economia tende a afetar diretamente os investimentos e o funcionamento do Brasil como um todo. Então você precisa ficar por dentro, por exemplo, como que está a saúde da economia americana, as eleições, eventuais conflitos aí no Oriente Médio, desaceleração da China no setor imobiliário, por exemplo, que vai ter um menor consumo do minério de ferro, enfim. A gente, para buscar um bom valuation, para a gente buscar ali a melhor avaliação de uma ação, é importante a gente analisar todos esses números e todo esse contexto. E um valuation bem feito, um valuation bem interessante, ele vai conseguir apontar para a gente se determinada ação está cara, e aí você identificando que uma companhia está cara, você pode vender ou simplesmente encerrar ou diminuir uma posição de compra que você tinha, ou se você identificar que uma ação está barata, que aqui é o grande pulo do gato, do Value Investing, que eu abordo com vocês aqui no canal Bolsa Fácil, que a gente vem estudando a estratégia de sucesso dos grandes investidores da história. Eles ficam nesse rastreio, nesse monitoramento, para comprar a ação de uma boa empresa
quando o papel está barato, para poder ficar bem posicionado no longo prazo, poder surfar uma eventual valorização e ao longo do tempo também ir ganhando bons dividendos, cada vez aí mais recheados, tá certo? De forma prática, tá? Vamos dar algumas instruções aqui, alguns exercícios, principalmente para você que está começando na bolsa, que você ainda não tem experiência, por exemplo, para analisar esses números a fundo, analisar os balanços. Um bom começo que você pode fazer é avaliar a estratégia aqui, avaliar o indicador de preço-lucro. Eu recomendo que você invista em ações com preço-lucro abaixo de 15. Então, vamos entender o que é esse indicador. Para a gente entender o que é o preço-lucro, a gente tem que pegar o preço atual de mercado. Então, vamos dar um exemplo aqui que uma ação custe R$20. E o lucro por ação dessa ação nos últimos 12 meses, vamos imaginar que foi R$1,50, tá? Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar os R$20, dividir pelo LPA, que foi R$1,50, para que a gente tenha esse indicador aqui de PL. E nesse caso, nesse exercício aqui, a gente vai chegar em um PL de 13,3. Nesse caso aqui estaria interessante, porque estaria abaixo de 15 anos. A gente teria uma ideia, então, do quê? Que, eventualmente, você comprando uma ação por R$20 e ela entregando para você um lucro por ação de 1,5, R$1,50, em tese, demoraria 13,3 anos para você ter o payback, para você ter o retorno do seu investimento. Numa média geral, tá? Quando a gente pega aí as ações, claro que depende um pouco de setor para setor, mas para você ter um parâmetro inicial, para você ter um começo aí com o pé direito na bolsa, geralmente as ações com PL acima de 15, elas tendem a estar caras, elas podem estar com preço esticado e aí pode não ser a melhor hora de você fazer um bom negócio. Outro indicador bastante interessante que eu recomendo para você é você analisar o PVP, que vai ser o preço dividido pelo valor patrimonial da companhia. Recomendo que seja abaixo de 2. Como que funciona isso então, tá? O valor patrimonial por ação. A gente vai pegar o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é muito importante porque realmente o que a companhia tem ali de valor financeiro líquido, o que ela vale em termos reais de mercado, descontando tudo que ela deve, descontando tudo que ela precisa pagar, o patrimônio líquido, né? Realmente quanto que aquela companhia vale de dinheiro se ela encerrasse as suas operações hoje. Então, a gente pega esse patrimônio líquido, divide pelo número de ações negociadas na bolsa e a gente vai chegar no VPA, que seria o valor patrimonial por ação, que é um indicador muito importante também de preço justo da companhia, já que a gente divide o patrimônio líquido, realmente o dinheiro limpo que sobra, o dinheiro limpo que vale ali a empresa pelo número de ações. Vamos imaginar então que nessa conta a gente chegasse no valor patrimonial, então, dividindo o patrimônio líquido da companhia pelo número de ações, a gente tivesse o VPA, que seria o valor justo desse papel, na casa de R$12. No nosso exercício com a cotação em 20, o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar os R$20 que é o preço, vai dividir pelo valor patrimonial, e a gente vai chegar no PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Nesse caso aqui, você comprando, você pagando R$20 numa empresa que tem o valor patrimonial por 12, o que acontece? Você paga um ágio de 66% acima do que seria o valor justo de mercado. Quando o PVP está em 1 para 1, você praticamente paga o mesmo preço em relação ao VPA. Quando o PVP está abaixo de 1, aí você pode ter uma margem de segurança, que é aquela oportunidade dourada que pode surgir na bolsa, de você pagar por uma ação um preço abaixo do que seria o seu valor patrimonial por ação, mas eu não recomendo que o PVP seja acima de 2, porque aí você poderia comprar, você poderia pagar por uma ação um preço acima do que seria o valor justo de mercado.
Vamos imaginar aqui que a cotação estivesse em R$24, por exemplo. Então, o VPA são 12. Se você paga 24, você já está pagando o dobro. Então, acima de 24 já seria mais do que o dobro do VPA. E aí também, indo em linha com o preço-lucro, eventualmente acima de 15, você tem um PVP acima de 2, os preços do papel, a ação já pode estar muito cara, já pode estar muito esticada. E aí foge um pouco, porque você pode comprar o papel sofrer um recuo, andar de lado, você tem um revés na sua carteira. Então, a grande ideia, a grande sacada dos investidores de longo prazo é ficar de olho nas boas ações e aproveitar essas oportunidades para comprar esses papéis quando eles estiverem baratos e segurar no longo prazo, para fazer aquele ganha-ganha que eu expliquei para você. O papel no longo prazo vai subindo, você vai ganhando dividendos, o que você ganha você pode reinvestir na companhia ou rebalancear a sua carteira e aí você vai construindo a sua bola de neve, tá certo? Então, espero que tenha respondido a dúvida do Punisher. Vou marcar ele aqui também nesse vídeo para ver se ele vê essa resposta. Um assunto bastante interessante, o valuation, que pode ser a sua dúvida também, principalmente para você que está começando na Bolsa de Valores, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem aulas toda semana aí para você ir aprendendo sobre a Bolsa de Valores. E se caso você quiser aprofundar os seus estudos, aqui na descrição tem o link para o meu curso online Bolsa Fácil, onde eu te explico passo a passo, mastigado aí do básico até o avançado, tá certo? Grande abraço para você então, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.